Bem, boa tarde a todos do Seminário de Teoria dos Números. É um prazer tê-los aqui. E é um prazer especial aqui ter o meu coautor, Vitor Neumann Lopes Gonçalo, que hoje vai falar conosco sobre elementos R primitivos e K normais sobre corpos finitos. Muito obrigado, Vitor, por ter aceito esse convite. A palavra está com você. Obrigado, Neymar. Na verdade, eu que agradeço pelo convite, né? Já dei um seminário uma vez também, lá em Brasília, eu gostei muito. Não é presencial, mas assim, pelo menos, de certa forma, estou aí, né? E eu vejo sempre caras conhecidas, né? Vozes conhecidas. É muito legal. Então, agradeço muito o convite do professor Emar e também os organizadores desse seminário pela oportunidade de poder falar também sobre as coisas que estou trabalhando atualmente. Eu vou falar sobre elementos R primitivos K normais sobre corpos finitos. Este é um trabalho que estamos fazendo com os professores Cícero Carvalho e Josimar Aguirre, né, que foi, como já falei, aluno em Brasília. É um trabalho em curso, a gente ainda não terminou, mas a gente tem que ainda refinar alguns detalhes. Mas vou dar também, assim, mais ou menos as coisas que foram feitas nessa linha. Opa, aí passou. Então, a notação é a seguinte: F índice QN, eu vou chamar FQN, um corpo finito com Q potência elementos, onde Q vai ser a potência de um primo, talvez mais na frente apareça o primo P, e N é um inteiro positivo, né? Então, a gente tem duas estruturas importantes em FQN, né? Primeiro, podemos tirar o elemento zero e temos um grupo multiplicativo, que é cíclico, né? Por ser um corpo finito. E também podemos ver FQN como um espaço vetorial de dimensão n sobre o corpo FQ, né? E ambas estruturas definem objetos interessantes, né? O objeto alfa, o elemento alfa aqui no conjunto, que gera o grupo cíclico multiplicativo, é chamado de elemento primitivo, né? Então, é a mesma coisa, quer dizer que a ordem desse elemento é Q potência n menos 1. E um elemento alfa também, em FQN, é chamado de normal se seus conjugados, né, por Frobenius, formam uma base de FQN como espaço vetorial sobre FQ, né, as potências qésimas de alfa. Então, se isso acontece, o elemento se chama normal e uma base dessa forma é chamada de base normal. Eu vou dar um pequeno exemplo, né, para ilustrar, para mostrar que se você toma um gerador, ele não é necessariamente normal, nem necessariamente primitivo, né? Mas desculpem, aqui passou. Por exemplo, se eu tomo F8, né, com Q igual a 2, N igual a 3, né, eu tomo um elemento A, que satisfaz esta relação, então F8 vai ser este conjunto de 8 elementos, né? 1A e A quadrado, digamos, são os geradores usuais, né, visto como um espaço vetorial sobre F2, mas a gente quer saber que elementos são normais, né, que potências qésimas, desta vez, então, um elemento, elemento ao quadrado, elemento potência 4, seria um conjunto de uma base, né, como espaço vetorial. Se a gente toma os conjugados de A, né, são A quadrado e a potência 4, que é igual a quadrado mais A, vemos que o terceiro elemento é soma dos dois anteriores, então a dimensão desse espaço vetorial é 2. Então, por exemplo, o elemento A, o gerador que a gente utilizou para construir este corpo, ele não é normal. Então, não é evidente que a gente tenha de cara um elemento normal. Depois, bom, se vemos o grupo multiplicativo dos elementos não nulos, como são 7 elementos, então necessariamente vai ser cíclico. Então, todo elemento diferente de um vai ser primitivo. Neste caso, neste exemplo em particular, todo elemento diferente de 0 e diferente de 1 é primitivo. E, bom, quando fazemos os conjugados de A, né, A quadrado e a potência 4,
se levamos ao quadrado, voltamos para A de novo. Então, digamos assim, eles formam um conjunto de elementos conjugados entre eles. Então, nenhum deles vai ser normal. Então, resta ver um elemento fora, então seria A mais 1. Se eu tomo A mais 1, elevando ao quadrado, tenho A quadrado mais 1, e elevado ao quadrado, o anterior, tenho A quadrado mais A mais 1. E aí é fácil ver, né? Se eu somo o primeiro com o terceiro, lembrando que 1 mais 1 é 0, né? Se somo o primeiro com o terceiro, dá A quadrado. Se somo o terceiro com o segundo, tenho 1. Se somo 1 com A mais 1, tenho A. Então, eu consigo gerar os geradores, portanto, eles formam, assim, uma base de F8. Então, A mais 1, né, e também A quadrado mais 1 e A quadrado mais A mais 1 são elementos normais de F8. A gente se preocupa por saber se existem elementos normais ou não, mas quando existe um, todos os seus conjugados também vão ser. Então, esse é só um exemplo para ilustrar o que acontece. Neste caso particular, então, por exemplo, temos aqui 3 elementos primitivos normais, né? A mais 1, A quadrado mais 1 e A quadrado mais A mais 1. Então, Lenstra e Skov, em 87, já demonstraram que para todo inteiro positivo e qualquer corpo finito, sempre existe um elemento primitivo normal em Fqn sobre Fq. Isso começou em 52 com Karlitz, que provou o resultado para que potência n é suficientemente grande. Davenport, em 68, que provou para que é primo. E Lenstra e Skov provaram em 87, utilizando o computador, no sentido de que você consegue cotas, né, de potências de Q para as quais dá certo, e depois, para testar todos os outros, como são muitos, você precisa de um computador. E Cohen e Husinska, em 2003, provaram isso sem necessidade de computador, no sentido de que, na verdade, eles conseguiram melhorar as cotas para que os elementos que restam seja fácil de verificar praticamente manualmente, né? A gente sempre fica se ajudando do computador, mas são contas que já são humanamente possíveis. Em 2013, né, Husinska, Mullen, Panaro e Thomson escreveram um artigo sobre elementos K-normais, que vamos definir daqui a pouco. E eles fizeram bastantes coisas, né? Uma dentre elas é este teorema, né? Que se a gente tomar alfa e seus conjugados, esse conjunto vai ser uma base normal se este polinômio e o polinômio x potência n-1 são primos entre si, né? Em Fqn de x, né? Porque alfa está em Fqn, então este é um polinômio que mora, digamos, neste anel. Então, vejam só, é só pegar as potências QS de alfa e as potências de x no sentido inverso, né? Então, se estes dois polinômios são primos entre si, é um resultado bem interessante, né? Podemos dizer que isto aqui é uma base normal. E computacionalmente também é muito efetivo. A gente realmente utilizou esta técnica para saber se um elemento era normal ou não. É mais fácil que verificar se isto daqui é uma base. E a partir disso, eles definiram o que seria elemento K-normal, né? Pegando este conjunto, este polinômio, perdão, x potência n-1, calculamos o máximo divisor comum. Se for um polinômio de grau K, a gente diz que alfa é um elemento K-normal, né? Então, por exemplo, quando eles são primos entre si, os polinômios, o grau do máximo divisor comum é 0, e, portanto, um elemento normal é a mesma coisa que um elemento zero normal. Então, chega a ser uma generalização dos elementos normais. Para provar alguns resultados sobre estes elementos K-normais, a gente precisa trabalhar com polinômios linearizados. Isso é só pegar um polinômio e trocar as potências de x por potências qésimas de x, né? Esse vai ser o polinômio linearizado, que satisfaz várias propriedades interessantes, né? O linearizado do produto, a composição dos linearizados, a soma também é a soma, enfim, né? E a gente define para um elemento A, dado um elemento A, o conjunto de polinômios cujo linearizado se anula em alfa é um ideal, né? E nesse caso, então, existe um polinômio mônico, né, que vai gerar esse ideal, e esse polinômio mônico é o que chamamos de Fq ordem
de alfa. É fácil ver que essa FQ ordem tem que ser um divisor de x potência n menos 1. Porque se você calcula o linearizado de x potência n menos 1, é x potência q potência n menos x. Certo? Porque aqui x potência 0 se transforma em x potência q potência 0, ou seja, x potência 1. Então, x potência q potência n menos x. E, bom, em FQn, todo elemento é raiz desse polinômio. Então, esse polinômio, x potência n menos 1, se encontra neste dia ideal. Então, o gerador é um divisor de x potência n menos 1. E Huzinska e seus colegas demonstraram estas equivalências. Então, alfa é um elemento K-normal, equivalente a o espaço gerado pelos conjugados de alfa é de dimensão n menos k, e a FQ ordem de alfa é de grau n menos k. Aqui podemos ver, né, desde outro ponto de vista, porque normal é a mesma coisa que zero normal, olhando para a dimensão. Né? Então, a gente podia definir K normal de várias formas, né? Como, por exemplo, a codimensão do espaço, a codimensão deste espaço vetorial, por exemplo. E, a partir disso, eles propõem um problema, né? Que é a de determinar os pares N e K, tais que existe elemento primitivo K normal em FQn sobre FQ. Então, digamos, continuando, né, os trabalhos feitos com elementos primitivos normais. Eles começaram, né, estudando justamente os elementos primitivos 1 normais, e Reis e Thomson, em 2018, né, chegaram à conclusão de que para todo inteiro positivo n maior ou igual que 3, né, toda potência e todo primo, todo Q, né, una potência de um primo, existe elemento primitivo 1 normal sobre FQ, né, para todo n maior ou igual que 3. E para n igual a 2, não existe elemento primitivo 1 normal em FQ2 sobre FQ. E é fácil, claro, de provar. Para começar, para n igual a 1, por exemplo, não vai existir elemento 1 normal, né? Codimensão 1 em dimensão 1, só se for o 0, né? Então, esse elemento não vai ser primitivo. Depois, se você tem em FQ quadrado um elemento 1 normal, o que quer dizer? O espaço gerado por ele e suas potências é de codimensão 1. Então, alfa e alfa potência Q, né, são linearmente dependentes, né? O que vai implicar que alguma potência de alfa menor do que Q quadrado menos 1 vai dar 1. Então, um elemento 1 normal não vai ser primitivo. Então, realmente, digamos, as contas para n igual a 2 são bem simples, né? São bem algébricas e básicas. Então, o resultado interessante, né, é para n maior ou igual que 3, eles conseguem provar que sempre vai existir elemento primitivo 1 normal. Ainda nessa linha, Reis, em 2019, né, chegou a provar resultados assintóticos sobre a existência de elementos primitivos K-normais. Né? Ele, dado um epsilon maior que 0, né, para todo K no intervalo de 0 até quase 1 meio de n, sempre vão existir elementos primitivos K-normais para Q suficientemente grande, sempre e quando existam elementos K-normais, né, em FQn sobre FQ. Por que a gente fala sempre e quando existam elementos K-normais sobre FQ? Porque não sempre existe, né? Aqui nós temos este resultado aqui embaixo, né? Que FQn possui elementos K-normais sobre FQ, se somente se x potência n-1 possui algum fator de grau K. Então, se ele não tem fator de grau K, não existem elementos K-normais. Por isso que o resultado é, se existem elementos K-normais, vão existir elementos primitivos K-normais para Q suficientemente grande, né? Ele utiliza esta ideia que está aqui no meio, né? Que se temos um elemento normal e um divisor de x potência n-1, que é de grau K, então o linearizado de F no elemento normal, né, vai dar um elemento K normal, né? E essa foi a ideia que ele utilizou e que a gente também vai utilizar aqui que utilizou neste trabalho. E basicamente, né, a gente pode perceber todas essas coisas olhando para esta sequência exata, né? Se f vezes g é x potência n-1, como falei, né, o produto transforma linearizado em composição, né?
Então, L índice F composto com L índice G vai ser o linearizado de x potência n-1, que a gente já viu, né? Que é a aplicação linear nula, né? Todo elemento se anula para x potência que potência n menos x. Então, esta composição é zero, e depois simplesmente olhando para os graus e tudo mais, a gente consegue ver que isto aqui realmente é uma sequência exata, né? O que significa, em particular, né, que temos este resultado, né? Que se eu tenho um alfa, tal que o linearizado de alfa em G, né, o linearizado de G, avaliado em alfa, é zero, se alfa é a imagem do linearizado de F para algum beta, né? Ou seja, a imagem disto igual ao núcleo daquele. E, basicamente, também essa é a ideia para poder dizer esta afirmação aqui de Lucas Reis sobre a construção de elementos K-normais a partir de elementos normais. Bom, agora vamos para o que realmente Lucas Reis demonstrou, né? Dado um inteiro positivo M, a gente chama assim, vou chamar de WDM, mas acho que não é W que a gente fala, mas WDM vai ser o número de divisores livres de quadrado de M, e para um polinômio mônico G, WDG, o número de polinômios mônicos livres de quadrados que dividem G. A mesma notação, porque não há ambiguidade, né? A gente sabe quando o número é inteiro ou quando é um polinômio. Então, o resultado é que se x potência n menos 1 possui um divisor de grau k, ou seja, existem elementos k normais, e que potência n menos k é maior ou igual que isto aqui, então existe pelo menos um elemento primitivo k normal, né? Então, a gente faz cotas para este daqui, para este daqui, para conseguir cotas de que potência n, e ver, né, e provar que para que suficientemente grande, realmente sempre vai existir elemento k normal. E aqui esta condição, né, n meios, esta potência n meios menos k, né, é a que nos diz justamente que k precisa ser menor que n meios para que a gente possa fazer alguma coisa. E em uma primeira etapa, né, com Josimar, a gente trabalhou sobre esses elementos primitivos k-normais e, digamos, o que a gente fez foi refinar, né, é uma técnica de refinamento que foi utilizada por exemplo, por aqueles autores que provaram o resultado de primitivo normal sem o computador, né? Então, é uma técnica bem conhecida, né? E a ideia é que, utilizando essa técnica, a gente consegue melhorar um pouco essa desigualdade, né? Então, vamos substituir que potência n-1 por um divisor de que potência n-1. Vamos substituir x potência n-1 por um divisor g, né, de x potência n-1, de tal forma que isto aqui vai ser menor. Vamos multiplicar por um delta, mas que, digamos, é linear em relação ao que seriam o w de que potência n-1 e x potência n-1, né? Mais ou menos. Então, a gente escreve x potência n-1 em fatores primos, né? Separamos alguns fatores e os outros ficam em g. A mesma coisa para Q potência n-1, delta vai ser esta soma que está aqui, e se ela for maior que zero, a gente pode fazer esta conta, né? Então, a gente não pode pegar todos os primos, todos os polinômios irredutíveis que dividem, porque às vezes isto aqui não é maior que zero, né? A gente vai por ou caso a caso, ou de forma geral, a gente toma alguns elementos, esse tipo de coisa. Então, de forma geral, né, a partir desse resultado, a gente consegue provar, né, substituir esse W de x potência n-1 por simplesmente n mais 2, né? Que, no pior dos casos, né, W de x potência n-1 é 2 potência n, e dizer que isto aqui funciona para Q potência n maior ou igual que n quadrado é bastante um bom resultado, né? E a partir desse resultado que a gente conseguiu provar, né, entre outras coisas, um teorema similar, né, do teorema primitivo normal ou do teorema primitivo 1 normal, que seria o teorema primitivo 2 normal, né, para toda a potência de um primo e n número natural. Sempre vão existir elementos primitivos 2 normais para n maior ou que 5, sempre e quando exista, né, um fator de grau 2
em x potência n-1, que se traduz nesta condição aqui, do GCD. E para n igual a 4, a gente não pode utilizar estas cotas, né? Porque n menos k dá 0, então 1 maior ou igual que um número maior que 1 não dá certo. Então a gente teve que utilizar outras técnicas e trabalhar, por exemplo, diretamente em FQ e FQ4, e como n é fixo, então a gente consegue trabalhar um pouco com essa estrutura e a gente consegue provar que para n igual a 4 e q congruente com um módulo 4 vão existir sempre elementos primitivos 2 normais, né? Qualquer q. E quando esta condição não é satisfeita, então não existem esse tipo de elementos. Bom, agora passemos para a outra parte, né, da palestra, que são os elementos R primitivos. A gente chama um elemento de R primitivo se a ordem de alfa no grupo multiplicativo é Q potência n-1 dividido por R. Em particular, né, se R vale 1, a ordem é Q potência n-1, que significa que alfa é primitivo. Então, é uma generalização aqui agora de elementos primitivos, não? Como a gente fez para normal, é possível fazer para primitivos. E, de novo, né, nesse mesmo artigo de Husinska, de 2013, eles também propuseram outro problema, que é de determinar a existência de elementos K-normais de ordem elevado, né, no sentido no grupo multiplicativo FQN asterisco, né? Ou seja, realmente estudar elementos R primitivos K-normais para R pequeno, digamos assim, né? N, um divisor grande de Q potência N-1. E nessa linha também, Kapetanakis e Reis, em 2019, provaram este resultado, né? Se Q é a potência de um primo P e N é um inteiro positivo, então, se P é maior ou igual que 3 e N é maior ou igual que 2, existe elemento 2 primitivo normal. Então, 2 primitivo normal sobre este FQ, excepto se Q é igual a 3 e N igual a 2, ou Q é igual a 3 e N igual a 4. ¿Por qué P maior ou igual que 3 a base? Né? Porque como temos que ter elemento 2 primitivo, 2 deve dividir Q potência n-1, então a característica não pode ser 2, certo? Por isso, para P maior ou igual que 3, né? Logicamente, é por isso. E elementos 2 primitivos 1 normais também existem para P maior ou igual que 3 e N maior ou igual que 3. Agora, para N igual a 2, eles também provaram que existe esse elemento 2 primitivo 1 normal, né, quando Q igual a 3 e N igual a 2. E para Q maior que 3, né, com N igual a 2, não existe. E esse é o resultado, digamos, um primeiro avanço nessa linha, né, de elementos R primitivos K-normais. E o que a gente tentou fazer é generalizar, do mesmo jeito que Reis, né, fez para elementos primitivos K-normais, a gente tentou fazer alguma coisa para elementos R primitivos K-normais. E para isso, né, a gente precisa de algumas definições. Vamos dizer que M é um divisor de Q potência n-1. E dizemos que alfa, né, um elemento não nulo, é M livre, se ele não pode ser escrito como beta potência D para um D diferente de 1 que divide M. É isso que esta frase diz, tá bom? Ou seja, se eu tenho um divisor de M tal que eu consigo escrever alfa igual a beta potência D, porque D era necessariamente 1 e alfa igual a beta, né? E a mesma coisa polinomialmente. Se eu tenho um polinômio, eu vou chamar alfa um elemento G livre. Se para algum divisor H de G eu consigo escrever alfa como estando na imagem do linearizado de H, então H era necessariamente 1 e, portanto, beta é igual a alfa. Ou seja, é livre em relação a M e em relação a G. E fica mais claro aqui com este enunciado, né? Se temos M, é um divisor de Q potência menos 1, alfa, digamos que ele é R primitivo. R primitivo quer dizer que sua ordem no grupo multiplicativo é que x potência n, Q potência n menos 1 sobre R, né? Então, alfa vai ser M livre, se somente se R e M são primos entre si. Então, aí, aqui já dá para
fica mais claro, né, o significado de ser M livre, né? E a mesma coisa para polinômios. Se eu tenho alfa, que com f que ordem f, ou seja, quer dizer, ele é linearizado de f, avaliado em alfa, dá zero, e f é o polinômio de menor grau que satisfaz isso. Então, alfa vai ser g livre para algum polinômio se x potência n menos 1 sobre f e g são primos entre si. E se, somente se. Né? Então, aí vemos o que significa liberdade. Né? Isto aqui não pode ter nenhum fator de g. Né? E é fácil de mostrar, utilizando justamente, se existe um fator, então a gente consegue escrever alfa como aquela coisa que a gente escreveu no slide anterior, e vice-versa, etc. Né? Então, com isso, a gente pode provar que alfa é primitivo, se somente se alfa é Qn-1 livre, e alfa é normal, se somente se alfa é x potência n-1 livre. É fácil de provar, né? Ou seja, por exemplo, se alfa for primitivo, né? Isso quer dizer que aqui R vale 1, e então GCD de 1 com M vai ser 1 sempre, né? Para qualquer M. Então, em particular, para M igual a Q potência n-1. Então, alfa vai ser Qn-1 livre. Agora, por outro lado, se alfa for Qn-1 livre, então você substitui aqui M por Q potência n-1, GCD de R Qn-1 tem que ser 1. Mas R é um divisor de Q potência n-1. Então, o GCD, ou seja, máximo divisor comum, é R. Então, R tem que ser 1, ou seja, alfa é primitivo. E a mesma coisa para polinômios. Se alfa é normal, então f aqui é x potência n-1, ou seja, isto aqui vale 1, e GCD de 1 e g vai valer 1 para todo g, então alfa é g livre para todo g. Então, em particular, alfa é xn-1 livre. E se alfa é xn-1 livre, isto tem que ser igual a 1. Mas, de novo, este fator aqui é um divisor de x potência n-1. Então, o GCD disto com g igual a x potência n-1 é igual a este fator, que tem que ser 1. Portanto, f igual a x potência n-1, ou seja, alfa é normal. É interessante, é importante, né? Esta ideia que está aqui é importante, é a base das contas que vão ser feitas depois. Eu vou definir caráter multiplicativo, caráter aditivo, mas simplesmente porque eles aparecem nas contas, mas eu vou ocultar as contas, né? Mas só para dizer que tudo se baseia em somas de caracteres aditivos, multiplicativos, somas de produtos desse tipo de caracteres e cotas, né, que a gente faz para esse tipo de somas. Então, um caráter multiplicativo, por exemplo, é simplesmente um homomorfismo de grupos deste grupo cíclico nos complexos sem o zero, né, no grupo multiplicativo aqui. E o caráter aditivo, se temos um homomorfismo, esta vez de Fqn, né, de novo, nos complexos sem o zero. Então, o caráter aditivo transforma adição em multiplicação. Caráter multiplicativo, multiplicação e multiplicação. Tá? E a gente ainda fala em ordem de um caráter multiplicativo como sendo o menor inteiro positivo d, tal que n de alfa potência d igual a 1 para todo alfa. Ou seja, n potência d chega a ser o caráter trivial multiplicativo. Tá? E a mesma coisa para os caracteres aditivos. Se eu tomo o linearizado, né, de um polinômio H, a gente já falou que isso na aplicação linear. Então, em particular, é um homomorfismo de grupos, de Fqn em Fqn. Então, a composta aqui é um homomorfismo de grupos. Então, isto aqui é um caráter. Então, se este caráter é o caráter aditivo trivial, então este H vai estar no ideal, digamos, daqueles que anulam, né, o caráter X, ou Qi, né? Então, o polinômio mônico de menor grau que faz isso, que faz com que isso seja o caráter aditivo trivial, vai ser a Fq ordem do caráter aditivo Qi. E a gente utiliza essas noções para definir estas funções, né? Funções características de elementos M livres e de elementos G livres. Eu decidi não colocar a fórmula, porque fica pesado e, de qualquer forma, acho que se alguém quiser estudar o assunto, não vai aprender isso em 5 minutos, né?
Então, fica a dica de que, se é interessante, vocês sempre podem achar isso no tanto de artigos que tem sobre o assunto. Mas a ideia é que, escrevendo somas de caracteres multiplicativos, a gente consegue construir uma função, né, que depende de m, tal que para qualquer alfa dado vai dar 1 se alfa é m livre e 0 se ele não é m livre. E para polinômio g também vai dar 1 se alfa é g livre e 0 caso contrário. A gente define também esta outra função, né? Vamos denotar assim, tá? Com um chapeuzinho, o grupo dos caracteres multiplicativos, perdão, dos aditivos, e este daqui, os dos multiplicativos, né? Então, se a gente toma uma alfa, faz a soma de todos os caracteres aditivos apalhados em alfa, é bem fácil provar que isto dá 0, né? Quando alfa é não nulo. Quando alfa é 0, isto sempre dá 1, e a soma, então, como aqui é dual de Fqn, ele tem também Q-potência em elementos, o conjunto, o grupo de caracteres aditivos. Então, isto vai dar 1 se alfa é 0 e 0 caso contrário. Então, é isso que a gente estava precisando, né? Uma função que dê 1 quando é 0 e dê 0 em todos os outros casos. E com essas funções atrás, a gente define esta função n de RF de MG. Né? Então, R ou F é justamente porque estamos procurando elementos R primitivos K-normais. Né? F, tomamos um polinômio de grau K, então por isso este F que está aqui, então, que vai nos ajudar a encontrar os elementos K-normais. Então, F e G tem que ser divisores de x potência n-1, M e R tem que ser divisores de Q potência n-1, então a gente faz esta soma sobre alfa, todos os elementos não nulo, e beta sobre todos os elementos de Fqn. Porque justamente, né, esta função está definida para os elementos não nulos e está definida para todos os elementos do corpo, né, vezes I índice zero desta função. Então, o que isto conta, né? Lembrem que cada um destes termos vale 0 ou 1, sempre. Então, quando os três valem 1, é que isto vai ser contado uma vez. Então, esta função, perdão, conta o número de pares alfa-beta, tal que isto vale 1, isto vale 1 e isto vale 1. Ou seja, alfa é M livre, beta é G livre e alfa potência R é igual a L índice F de beta. Né? E a ideia é que quando a gente faz M igual a Q potência N-1 e G igual a X potência N-1, estamos contando os pares alfa-beta, tais que alfa é primitivo, beta é normal e alfa potência R igual a L índice F de beta. Né? Bom, se alfa é primitivo, então alfa potência R é R primitivo, né? Porque a ordem de alfa é Q potência N-1, a ordem de alfa potência R vai ser Q potência N-1 sobre R. E se beta é normal, né, a gente já viu, né, resultados anteriores, a ideia que eu falei que iríamos utilizar, o linear de F em beta é K normal. Então, este elemento, alfa potência R igual a L índice F de beta, vai ser um elemento R primitivo K normal. Então, se este número que está aqui é maior que 0, sabemos que existen elementos R primitivos K normais. E depois disso é só trabalhar com essas somas aditivas com caracteres aditivos e caracteres multiplicativos e calcular, né, para conseguir acotar isso, certo? E o importante, né, é observar que isto não conta o número de elementos R primitivos K normais, conta os pares alfa-beta, tal que isto vai ser R primitivo K normal. E mesmo assim, não encontra necessariamente todos, né, porque depende da fatoração de x potência n-1. Ele pode ter mais de um fator de grau K. Então, estes elementos K normais que são encontrados aqui não são necessariamente todos, pode ter outros. Mas, então, o importante aqui não é contar quantos elementos R primitivos K normais, sino se existem elementos R primitivos K normais. Então, utilizando isso, a gente consegue provar esse teorema, né? Já que justamente aquela generalização de primitivo K normal, só que agora para R primitivo K normal, certo? Se existe, então, um divisor de grau K, se R é um divisor de Q potência N-1, então esta é a condição para a existência de elementos R primitivos K normais. Né? Se você substituir R igual a 1, vamos obter esta condição,
que é melhor, né, que a condição dada por Lucas Reis em 2019, porque aqui nós temos o fator F que está dividindo, então este fator é menor que aquele que estava aqui anteriormente. Então esta é uma, não só generaliza, né, sino que melhora também os resultados. E de novo, né, a gente faz o refinamento para esse caso e conseguimos provar, de novo, L é um divisor de Q potência N-1, separamos alguns outros primos que faltam na fatoração de Q potência N-1, também tomamos G, um divisor de X potência N-1, separamos os outros polinômios que estão fora, escrevemos delta, esta soma que está aqui. Se isso for maior que zero, a gente pode definir este delta aqui, que é esta soma que está aqui, e, então, no lugar de utilizar W de Q potência N-1, fazemos para L, e aqui fazemos para o GCD de G, do máximo divisor comum de G, com X potência N-1 e F, né? Vezes o delta, né? Então, isso, em princípio, melhora, de novo, a cota anterior. Só que, desta vez, a gente precisa de um certo conjunto de polinômios que são os divisores de X potência N-1 sobre F. Tá? E, então, se isto acontece, então, isto aqui é maior que zero, que significa que existem elementos R primitivos K-normais. De novo, utilizando este resultado de forma geral, né, a gente consegue provar um resultado, digamos, que é mais fácil de trabalhar quando você não tem os dados em si, né? Então, vai ser que potência N medios menos K maior ou igual que este produto linear já em N, no lugar de ser W de X potência N-1, vezes isto. E claro, né, K tem que ser menor que N medios, Q tem que ser maior ou igual que N menos K ao quadrado, R tem que dividir Q potência N-1, e claro, X potência N-1 tem que ter um divisor de grau K. Então, satisfazendo esta condição, nós temos a existência de elementos R primitivos K normais. E utilizando as cotas que eu falei deste fator, do outro fator, né, a gente consegue provar, por exemplo, uma coisa assim, mais numérica, né? Realmente, isto aqui você coloca no computador e ele calcula para você, dependendo de certos valores. A gente precisa, então, de parâmetros T e U, né, reais, tais que T mais 1 seja maior que 2N sobre N menos 2K, para que este radical seja positivo, né? Senão não dá certo. Então, o delta vai ser isto aqui, onde esse índice de TU é a soma dos inversos de todos os números primos entre 2 potência T e 2 potência T mais 1. Então, na verdade, o que a gente está utilizando, eu vou voltar aqui, é este resultado que está aqui, né? Onde eu vou pegar Q potência N-1 e vou colocar fora do radical de L, tá? Aqui os primos que estão entre 2 potência T e 2 potência T mais 1, né? Todos eles. Não são todos os que existem entre 2 potência T e 2 potência T mais 1, mas a gente, quando faz esta soma, vamos conseguir uma coisa menor ou igual que outra, enfim. Então, digamos, este é no pior dos casos, o resultado vai ser esse índice de TU, né, que é a soma dos inversos de todos os primos entre este número e este número. E a gente consegue provar que o delta, nesse caso, vai ser, na verdade, maior. O delta, né, que vamos utilizar daquela proposição de refinamento, vai ser maior que está aqui, né? Portanto, aqui vai ser menor. E então, na hora que a gente substitui aqui, se isto é satisfeito, vai ser satisfeito aquela cota, né, em casos específicos. E o bom é que aqui não precisamos ter para este valor de N, para este valor de tal, para esta fatoração, enfim, né? Isto é válido sempre, né? Desta forma conseguimos uma cota para Q, né? Em função de N, né? E desses parâmetros de N, R e K, né? E esses parâmetros T e U. A gente escolhe T e U de tal forma que o negócio dê certo. E, claro, a gente também consegue fazer a mesma coisa que fizemos aqui com este outro, né? Ou seja, a ideia é que este lema nasceu do primeiro resultado. Já este V índice T que está aqui, né? Estão vendo que aí, para V índice T aparece N menos K mais 2, a única diferença aqui é 2 potência N menos K, e aqui N menos K mais 2. Né?
onde aqui a gente acotou geralmente o W, o pior dos casos de W, de Q potência N-1 sobre F. Né? E aqui linearizou. Claro que esta aqui é melhor, só que isto aqui funciona quando Q é maior ou igual que N menos K quadrado. Se for menor, a gente está obrigado a utilizar esta outra cota. Né? Então, a gente programou isto no computador para estudar casos específicos. Foi o que fizemos. Né? Pensamos, bom, vamos testar, né, isso aí para R igual a 3 e K igual a 3. Né? Então, a gente tem que ter 3 tem que dividir Q potência N-1, X potência N-1 tem que ter um fator de grau 3, e a gente prova que existem elementos 3 primitivos, 3 normais, nestas condições aqui. Né? A gente começa, se queremos Q pequeno, N tem que ser grande, né? Para N maior ou igual que 70, conseguimos aqui, a ideia, né? Se N maior ou igual que 70, colocamos acá e conseguimos provar que Q vai ser maior ou igual que 11, né? E assim vai, né? E finalmente, o menor N que a gente pode pegar é o 7, né? Porque N dividido por 2 menos 3 tem que ser positivo. Então, a partir de N igual a 7, né, conseguimos provar que para N igual a 7, por exemplo, se Q for maior que 10 potência 184, vai existir elementos 3 primitivos normais, 3 normais. Né? Se N igual a 8, é 10 potência 21. Né? Melhorou bastante. N igual a 9, isto porque aqui já as diferenças ali ficam muito perto, né? Então, o crescimento realmente é exponencial. E claro, né, na prática, né, se você sabe que para Q maior ou igual que 10 potência 184 o negócio funciona, você não vai conseguir testar com o computador para menor que 10 potência 184. A gente ainda utiliza esse refinamento mais uma vez. Podemos utilizar as técnicas que estão atrás para dizer, né, se Q for menor que esse número, então conseguimos provar que vai existir elementos 3 primitivos, 3 normais, se Q for maior ou igual que este número. Né? As observações que estão aqui em cima e embaixo são simplesmente o fato de que quando N igual a 7, é fácil ver o que significa esta condição 3 divide Q potência 7 menos 1 e o que significa X potência 7 menos 1 ter um fator de grau 3. Né? Então, como Q é primo, e se 3 divide Q potência 7 menos 1, então Q tem que ser primo com 3. Não, Q não é primo, Q é potência de um primo, né? Mas Q é primo com 3. Isso significa que Q ao quadrado, não importa qual seja o Q, vai ser congruente com o módulo 3. Então, esta condição é equivalente a esta condição. Né? Mais simples. E a gente pode provar que para x potência 7 menos 1, como n é 7, é mais fácil verificar o que está acontecendo. E podemos provar que isto aqui vai ter um fator de grau 3 se 7 divide Q, se 7 divide Q menos 1, ou se 7 divide Q quadrado menos 1, ou se 7 divide Q ao cubo menos 1. E isso justamente é equivalente a dizer que Q módulo 7 não é primitivo, né? Porque NF7, né, primitivo no sentido F7 asterisco, né? O sea, si Q es 0 módulo 7 não vai ser primitivo. NF7 asterisco é primitivo, né, no sentido mesmo que eu defini antes. Porque aí temos, en F7 asterisco, temos 6 elementos, mas temos elementos de ordem 2, de ordem 3, de ordem 6. Ele não pode ser de ordem 6. Então, digamos, a gente pode simplificar dizendo esta frase. Né? E daí, por isso que o resultado é, se Q é maior ou igual que este número, então, e se Q módulo 7 não é primitivo, se Q é congruente com o módulo 3, existen elementos 3 primitivos, 3 normais. Por exemplo, en FQ7 sobre FQ. Então, já 10 potência 15 é uma cota bem melhor, né? E a gente já pode pensar em fazer cálculos para Q menor que 10 potência 15, né? Então, pelo menos é bem mais viável, né? Agora, a gente ainda considerou o caso em que Q era uma potência de 11, por exemplo, né? Como 11 é congruente com 2, módulo 3, o fato de 3 dividir Q potência de menos 1 equivale a dizer que N vezes seja K. E daí a gente consegue este resultado, né? Com algumas exceções, a gente consegue provar que sempre existem elementos 3 primitivos, 3 normais, né? Para este exemplo, né? Quando Q é igual a 11 potência S, 2 divide N vezes S, e X potência N menos 1 tem um fator de grau 3. As exceções são estas. Certo? Então, é claro, quando estamos dizendo que estas são as exceções, não quer dizer que
não existam para eles, né? Sino que a gente não sabe se existem ou não. Porque uma coisa é tentar, vou voltar só, sim, tentar, digamos, calcular isto para os valores Q, N, K e R fixo, né? Outra coisa é fazer este tipo de cotas, né? Que está aqui. Que é muito pior, digamos, quando você tem valores fixos. Então, a ideia é, você conseguiu a partir 10 potência 15, para menor que isso, você faz aquela contagem, né? Comparação de Q potência N menos K com aquele número, também é fácil de fazer, e sempre vão sobrar casos, que são estes. E para poder verificar esses casos, a gente necessita, necessariamente, né, de colocar a mão na massa e verificar lá dentro se existe elemento 3 primitivo ou 3 normal, né? Que a gente não tentou ainda, né? Mas eu acredito que não é viável de novo, né? Pela quantidade de elementos que temos ali dentro, né? A menos que a gente tenha sorte, encontre um rapidamente, senão é complicado. E é isso. Muito obrigado novamente pela oportunidade. Obrigado. Obrigado, Vitor. Vamos abrir para perguntas e comentários, né? Antes, agradecer novamente. Muito bom, muito interessante. É claro que não existe uma vez que você saiba que existe, por exemplo, quando você fez contas, 3 normal, 3 primitivo, encontrar o elemento é só na tentativa e erro, não existe uma maneira, né? Um algoritmo, alguma coisa, né? Eu vi um artigo que fala para corpos ciclotômicos, eles conseguem construir elementos que satisfazem isso. Mas não li ainda em detalhes o resultado, mas me parece que também é meio que assintótico. Então, não existe um método para calcular. Assim, os métodos, o melhor, realmente, aqui está esse resultado bem no início. Para você tem que pegar os elementos e ir calculando. Onde está? Aqui, né? E calcular o máximo comum divisor deste com este, que é o jeito mais simples, né? Que me parece mais rápido de verificar se um elemento, que tipo de elemento você tem, K normal, etc. Né? Uma outra pergunta que me ocorreu é o seguinte: vocês fizeram, no começo da palestra, né, na parte inicial, vocês apresentaram como garantir a existência de elementos dos normais, né? Foi um passo. Eles fizeram um normal, vocês fizeram 2 normais, né? Foi assim? Sim. A minha pergunta é: qual é a barreira para eu continuar procurando 3 normais? É algo computacional? Qual é a barreira? Por você saber só existência de elemento 2 normal, ou primitivo 2 normal, primitivo 3 normal, qual é a sua pergunta exatamente? Não, por exemplo, aqui, nesse aqui você tem um elemento primitivo 2 normal, né? Sim. Se eu quiser continuar isso, elemento primitivo 3 normal, seguindo esse caminho, tem barreira computacional ou os métodos funcionariam? O que você acha? Não tem barreira computacional. Para o caso primitivo 2 normal, por exemplo, a gente escreveu um artigo bem extenso, fazendo contas, porque você consegue uma cota, depois melhora ela, até que chega a um ponto em que você já pode pedir ao computador testar os casos que estão faltando, por exemplo. Né? Então, para primitivo 3 normal vai ser a mesma coisa. Não é porque ainda não é um salto enorme demais, né? Como é 3 normal e n meios tem que ser maior que k, então você vai começar com n igual a 7. Então, a ideia é, com n igual a partir de n igual a 10 para frente, vai ser fácil. 9 já vai ser um pouco complicado. 8 também. 7 aí já, o problema é que a cota, como você viu naquele outro exemplo, a cota é muito grande, então você precisa ter ideias para que ela fique menor, para que você possa realmente fazer contas ali. Então, por enquanto, não sei se alguém vai tentar fazer primitivo 3 normal, por exemplo. A gente parou por primitivo 2 normal, porque primitivo 3 normal
não vamos aportar nada novo, né? Vai ser fazer contas sobre aqueles resultados que já estão feitos. Sei. Deixa eu abrir aqui para outras perguntas e comentários, se tiverem, do restante dos colegas. Eu posso fazer uma pergunta? Oh, com certeza. Na verdade, é mais uma curiosidade. Que eu assisti a palestra do Guilherme lá em Brasília, quando ainda não tinha pandemia. Ele falou lá sobre aquele problema de você, dado um alfa primitivo, você garantir a existência. Na verdade, assim, qual a condição sobre uma função que, de modo que alfa e f de alfa fossem primitivos? Então, eu assisti essa palestra, acabei orientando um aluno nesse tipo de problema. Aí comecei com os artigos de Cohen, né, do alfa, alfa mais um, e por aí foi. E lá vocês tratavam de uma função quociente. O trabalho, na verdade, era do Guilherme junto com você e com o Cícero, acho que era isso. E aí, assim, é claro que quando você vê isso aí, você vai generalizando, né? Você trabalha o normal, depois K normal, depois primitivo, agora está com R primitivo, K normal. Mas aí, assim, uma pergunta lá no início, né? Quando você pega lá uma base normal, né? Cada elemento da base é normal. E ali, naturalmente, você pode pensar numa aplicação, um polinômio. Por exemplo, no seu caso lá que você tinha o A mais 1, eu acho que era o A quadrado mais A mais 1, alguma coisa assim, o A quadrado mais 1, não me lembro agora certinho. Então, era uma coisa meio natural ali, você pensar, por exemplo, esse caso aí, ó, A mais 1, A quadrado mais 1 e A quadrado mais A mais 1. Então, vamos pensar assim, apesar do A não ser normal, você aplicando o polinômio ele no polinômio x mais 1, A mais 1 deu normal, e o A quadrado, se pensar nos polinômios, x ao quadrado mais x mais 1. Assim, eu não sei se é uma coisa interessante, mas assim, tanto para o normal como para o K normal, ou para o primitivo K normal, e por aí vai, né? Todas as variações aí possíveis. Se você pensar nessa ação por um polinômio inicialmente, claro, depois você poderia generalizar, mas começar com uma coisa simples, se teria alguma relação com esse trabalho anterior de você se perguntar, né, se esse par, quando que o A e o F de A seriam normais inicialmente, depois ficar normal e por aí. Se tem algum trabalho nessa linha, se é interessante essa pergunta também, claro, vai ver que... Porque esse exemplo seu aí, por exemplo, o A não é, mas o A mais 1 é. Então, é claro que você vai ter coisas não normais que você vai aplicar o polinômio e vai gerar uma coisa normal. Mas será que existe alguma condição para que os dois sejam normais? Essa é a minha pergunta. Não, então, na verdade, como o polinômio ele mexe com estruturas diferentes. Você tem um elemento, aplica F, chega em outro, e a pergunta é, será que esse também é normal, primitivo? Então, isso é complicado, porque ele muda as estruturas. Mas quando você utiliza essas somas de Gauss, você consegue controlar em todo o conjunto, será que existe algum elemento tal que sua imagem também vai ser primitivo, ou também vai ser normal. Então, nesse sentido, há sim muitos trabalhos feitos já, né? Começou justamente com a ideia de, se temos um elemento primitivo, ou se temos um corpo, né? E esta função que leva a um elemento A mais 1, será que existem pares que são tal que A é normal e A mais 1 é normal, ou A é primitivo e A mais 1 é primitivo? Depois se pensou em funções, depois em quocientes. Então, f de x, uma função. Será que existe um elemento primitivo normal, cuja imagem vai ser primitivo normal, que seria outra possibilidade, né? Então, sempre vai ter, tem que se preparar para tudo, né, Márcio? E também, por enquanto, não se trabalhou sobre esse negócio de R primitivo K normal, imagem R primitivo K normal, porque digamos, é o primeiro trabalho que trata com R primitivo e K normal genéricos, né?
Ah, mas o caso anterior, o primitivo K normal, então já tem. Se a imagem... Não, creio que não tem ainda. Primitivo K normal, Mas então, por isso função case, cuja imagem vai ser primitivo K normal, ainda não tem. Mas esse é um negócio, assim, que está fervendo muito, né? Porque com esses nossos colegas, o que a gente fez? Pegou elemento primitivo normal, cuja imagem seja primitivo. Quando a gente foi publicar, outro pessoal também já tinha publicado ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. A gente pensou em primitivo normal, imagem primitivo normal, com qualquer função. Não, acho que pensamos em primitivo normal com imagem primitiva. Já tem, também tem outro trabalho similar aí sendo feito. Então, e a gente pensou, vamos fazer primitivo normal, mas a gente tem gente que já está, digamos, tentando publicar isso. Primitivo normal com imagem primitivo normal. Agora, vamos fixar o traço, que o traço seja igual a tal. Agora vamos fixar a norma, que a norma seja tal. Uhum. Agora, elemento R primitivo normal, tal que a imagem seja R primitivo normal, ou alguma coisa assim, eu acho que ainda não tem. Né? Eu li um trabalho, está até no archive ainda, eu não sei se já foi publicado, acho que tinha sido aceito, do Reis com o Ribas. Que eles fazem isso, né? Eles fixam o traço e perguntam a questão da normalidade também. Então, não sei se você viu esse trabalho ou não. Eu não lembro. É bem recente. Acho que no início do ano ele estava falando comigo que tinha sido aceito, alguma coisa assim. É um trabalho bem recente. E eles trabalham isso mesmo. Eu vou olhar, então. Porque, sim, a gente consegue estimar algum tipo de coisa. Agora que, digamos, foi estimado R primitivo K normal, é só dar mais um passo para estimar aquele negócio de elemento R primitivo K normal e uma função cuja imagem também seja R primitivo K normal. É o caminho natural, né? É provável que em breve tenha coisas Mas desse aquela tipo. parte que você estava comentando, né? Obrigado. Que a gente coloca, eles só estão... E aí, pessoal, mais alguma pergunta, mais algum comentário? Não? Então, vamos agradecer novamente ao professor Vitor. Muito obrigado, Vitor. Foi muito instrutivo, muito interessante, muito bacana. Eu queria avisar que a próxima palestra é do professor Matheus Bernardini, seguido pelo professor Jean Lelis, e depois o Abílio vai falar conosco. Então, essas são as 3 próximas palestras nossas, tá bom? Obrigado novamente, Vitor. Foi um prazer encontrar todos vocês, aí todo mundo saudável, todo mundo vacinado, graças a Deus. Daqui a pouco já pode ser presencial, né, Mar? Pois é. Mas agora eu acho que nós vamos sempre fazer algo misto, né? Mesmo porque é tão longe, né? Mesmo que a gente se reúna um grupo se reúna presencialmente no NB, por que não fazer essas palestras assim? É bem legal mesmo, bem legal. Né? A gente projeta lá e todo mundo vai... mesmo de longe, né? Muito obrigado pelo convite. Olha, foi realmente um prazer. Vitor, ter você conosco, é sempre um prazer. Você é sempre bem-vindo no nosso seminário. Na verdade, você está sempre escalado. Para sempre você está escalado, né? Obrigado. Você é amigo eterno nosso aqui. Um abraço a todos, pessoal, e nos vemos, então, na próxima quarta-feira com o professor Matheus Bernardini. Um abração. Abraço, pessoal. Vitor, obrigado pela palestra. Tchau, tchau. Parabéns aí Tchau, pelo tchau. trabalho. Um abraço, pessoal.